Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 154 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jó, capítulo de número 34, 35 e 36. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. E se você percebeu, estamos com iluminação nova. Muito bem, olha só, evoluímos, hein? Compramos aí uma iluminação nova para deixar os vídeos ainda melhores. Então, se Deus quiser, agora as luzes vão deixar o vídeo muito melhor, tá? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje, capítulo de número 34 de Jó. Então, vamos lá. Capítulo de número 34 de Jó vai dizer assim: Eliú disse mais: Vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem um entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você pode condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem. No meio da noite as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos dos homens e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa o poderoso sem usar de os inquirir, e põe outros em seu lugar, porque ele conhece a obra deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastam de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e ele ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirigir a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver.
Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você, eu e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento. Nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Agora, vamos ler então a terceira fala de Eliú, no capítulo de número 35. Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei resposta a você, e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca de mal, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a Ele? Se você é justo, o que está dando a Ele? Ou o que Ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao Filho do homem. Por causa de muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios, Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção? Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, esperem em Deus. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muita causa das transgressões. Você abre a sua boca com palavras vazias, montoando frases sem sabedoria. Capítulo de número 36, a quarta fala de Eliú. Eliú seguiu falando e disse, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é o Senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre. E eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras e as suas transgressões, que se mostram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito no meio da sua aflição. Pelo sofrimento, lhe abre os ouvidos. Assim também a você. Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de sua mesa, cheia de comida saborosa. Mas
você se enche do juízo do perverso. E por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre de sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer como é teste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humildade olha para elas. As pessoas que contemplam de longe, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele entendeu as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar, pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícia a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. E é isso, essa foi a nossa leitura. Basicamente a gente leu só discurso de Eliú, né? E então, aquilo que a gente tinha comentado até no vídeo anterior, Eliú, ele também era mais novo, então ele tinha tão pouca, né? Era tão ignorante quanto os outros amigos, né? No quesito de ter pouco conhecimento sobre toda aquela situação que Jó estava passando. Mas ele ainda assim tem um olhar um pouco mais avançado sobre a questão da misericórdia do Senhor, o que os seus amigos acabaram ali não tendo tanto, né? Então aqui é mais um pouco dessa fala de Eliú. Então a gente consegue ali perceber algumas nuances, né? De coisas que a gente consegue entender e outras coisas que, sabendo da razão daquilo que Jó estava passando, realmente não condizia, né? Mas é isso. Então essa é a nossa leitura de hoje. E nós estamos quase acabando, tá? Nós estamos no finalzinho de Jó e logo mais a gente começa um novo livro, que é o livro de Salmos. Mas é isso, por hoje são esses capítulos. E se você gostou desse novo cenário, dessa nova iluminação, me conta aqui nos comentários. Você achou o quê? Você achou que ficou melhor? Ou você prefere o outro? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Tá bom? É isso então. Um beijo da Sá e até amanhã!